Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 27. Então vamos à leitura. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco hoje, e eu vou usar bastante essa figura, e é uma pena as crianças terem saído, porque elas gostam muito, que é a figura do herói, o super-herói. Todos nós aqui já tivemos um super-herói, né, que nós admiramos, que nós muitas vezes tentamos, mesmo que na infância, tentamos ser iguais, né, a eles. Alguns heróis correm muito, têm uma velocidade muito alta. Alguns heróis têm uma força que foge do normal. Alguns heróis têm uma visão muito profunda. Enfim, alguns heróis voam, alguns heróis soltam teias, alguns heróis escalam prédios. Esses são os heróis que nós aprendemos a admirar quando nós somos crianças. E eu gostaria de falar um pouco sobre heroísmo, sobre o que é ser herói nessa noite. Irmãos, esse texto é um texto do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele tem algumas características bem peculiares que o diferem dos outros evangelhos. O Evangelho de Marcos é um evangelho aos gentios. Ele provavelmente foi escrito para os romanos. E Marcos, o evangelista, escreve de uma maneira muito rápida. Marcos é rápido, é dinâmico, acelerado. Se os irmãos observarem depois, cada parágrafo, cada capítulo começa com a seguinte frase, uma dessas frases: Então Jesus partiu. E aproximaram a multidão de Jesus. E Jesus, saindo dali, foi para um lugar. Então Jesus entrou numa cidade. É sempre Jesus em movimento, é sempre Jesus em ação. Marcos é muito proposital nisso. Ele quer mostrar os feitos de Jesus. E o foco de Marcos nem é tanto no ensino de Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Mateus traz muitos sermões de Jesus. Lucas traz muitas parábolas de Jesus. Marcos vai focar nos milagres de Jesus, nos eventos que Jesus viveu, nos fatos da vida de Jesus. É claro que tem o ensino de Jesus também, mas ele foca muito nisso, nesses milagres de Jesus. E ele foca também em alguns encontros de Jesus. A Bíblia nos traz alguns encontros memoráveis, né? É interessante notar, irmãos, eu acredito que os irmãos também sempre ficam maravilhados com isso, que Jesus, ele, apesar de ter sempre uma multidão seguindo, apesar de ter sempre um grande número de pessoas atrás de Jesus, ouvindo Jesus, Jesus tratava pessoalmente com algumas pessoas.
João capítulo 3, Jesus se reúne à noite com um fariseu, talvez o mais importante fariseu da época, que é Nicodemos. João capítulo 3. Eles se encontram à noite, muito provavelmente porque Nicodemos não queria ser visto com Jesus. Mas Jesus se encontra com esse homem à noite, sozinho, só os dois. No capítulo seguinte, João capítulo 4, nós temos um encontro de Jesus com aquela mulher de Samaria no poço. Os discípulos de Jesus vão para a cidade comprar comida e Jesus se encontra com aquela mulher ali, só ele e ela, e conversa com ela e trata o coração daquela mulher. Mas mesmo às vezes em meio à multidão, Jesus tratou pessoalmente de algumas pessoas, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue. Vocês se lembram que uma multidão apertava Jesus, isso está lá em Lucas capítulo 8, uma multidão apertava Jesus, gente de todo lado, Jesus ali sufocado pela multidão, mas em um determinado momento Jesus falou, alguém me tocou, e os discípulos falam assim, mestre, a multidão te aperta, o Senhor fala, quem me tocou? E Jesus fala, não, alguém me tocou de uma maneira diferente, e Jesus vai e trata aquela mulher de maneira pessoal ali mesmo no meio da multidão. E essa passagem do jovem rico, né? Esse jovem que chega diante do Senhor, Jesus está caminhando ali, pessoas seguindo Jesus, os discípulos estavam com ele, talvez uma grande multidão, mas ele corre e se lança aos pés de Jesus, e é sobre esse encontro que nós vamos meditar nessa noite. Irmãos, esse jovem, já entrando no primeiro ponto, era um homem com um desejo. Esse era um homem que tinha um desejo que o dominava. Esse jovem, aqui, esse homem, né? O texto fala que é homem, mas Mateus, lembrando que esse texto, irmãos, ele é relatado, essa passagem, em Marcos capítulo 10, Mateus 19 e Lucas 18. Nesses três textos nós temos essa passagem. Em Mateus, o texto vai dizer que ele era jovem. Então era alguém ali, provavelmente na faixa dos 20 a 30 anos. Apesar de que, por exemplo, o pastor Hernando Dias Lopes diz que dos 15 aos 40, uma pessoa era considerada jovem nos tempos de Jesus. Provavelmente ele tinha uma idade entre 20 e 30 anos. Era um jovem. Ele era rico, porque o final do texto fala que ele saiu entristecido porque era dono de muitas propriedades. Então era um jovem rico. E ele era de posição, ele tinha uma alta posição na sociedade, porque lá em Lucas fala que veio um homem de alta posição, veio um homem de posição diante do Senhor. Então era um homem jovem, rico e de posição. É o sonho de toda menina solteira aí, né? Jovem, rico e de posição. A Lu conseguiu só um, que é o jovem, mas já está acabando já também. Jovem, rico e de posição, era esse jovem, um jovem que tinha um desejo, irmãos. Esse homem tinha um desejo de ser herói. Ele tinha um desejo e uma ideia. O desejo dele era a eternidade. Ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a eternidade? Ele tinha esse desejo, eternidade. E ele tinha uma ideia. A ideia era de que ele deveria, poderia conquistar essa eternidade. Ele chega e fala, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Irmãos, ele tem um desejo de eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, eu gosto muito desse texto. Esse texto de Eclesiastes fala assim para nós que o Senhor pôs no coração do homem, o Senhor pôs no meu coração, no seu coração, a eternidade. Nós temos a eternidade dentro do nosso coração. Nós temos esse desejo pelo eterno. Nós temos um vazio do tamanho da eternidade no nosso coração. Eclesiastes 3:11, isso é bíblico. Nós temos a eternidade no nosso coração. Só que esse homem, ele procurou Jesus porque ele sabia que a condição em que ele se encontrava, ele não poderia conquistar essa eternidade. Ele tinha uma juventude, ele era jovem, mas a juventude dele era temporária. Olha só o que Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A juventude dele não traria solução para esse vazio no coração dele. A riqueza que ele tinha era temporária. Olha só Mateus 6,19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Os nossos bens aqui nessa terra são temporários. Toda riqueza
terrena é temporal. E a posição dele era temporária. Olha só o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 diz: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Irmãos, você era jovem até um pouco tempo atrás, quando você tinha lá os seus cabelos pretos, e agora eles já começaram a ficar brancos, e eu estou dando alguns cabelos brancos e fios de barba branco, e esse dia o pai falou: meu Deus, o negócio está complicando mesmo. E a gente passa muito rápido, a vida passa muito rápido. Você era jovem, você tinha fôlego, você tinha saúde, hoje você já não tem tanto assim mais. E você já olha e vê que aquele bebezinho de um tempo atrás, hoje está fazendo 18, 20 anos, terminando a faculdade. O tempo passa, a vida voa. Quantas pessoas já foram, irmãos? Pessoas que estavam conosco aqui, que viveram conosco, foram. Irmãos, a nossa riqueza é temporária. Quantas pessoas você já viu ficarem ricas e de uma hora para outra perderem suas riquezas? Tem uma história interessante de quando o senhor Rockefeller faleceu, né, um dos homens mais ricos da história. Alguém chegou e perguntou assim, acho que chegou para o advogado dele, se eu não me engano, falou assim: e aí, quanto que ele deixou? E o advogado falou assim: uai, você não ficou sabendo não? Deixou tudo, não levou nada. Não leva nada, irmãos. O que você conquista aqui fica aqui, é temporário. Eclesiastes fala que a riqueza que a gente junta, olha quão triste é isso é muito realidade, com exceção de algumas poucas famílias. A riqueza que a gente junta aqui fica para os herdeiros brigarem por ela. E a nossa posição, a nossa glória, qualquer que seja, é temporária e passa também. Quantas pessoas você viu, celebridades surgirem, desaparecerem num piscar? Esse jovem tinha o desejo da eternidade, mas o que ele tinha, e ele tinha muitas coisas aos olhos humanos, não podia conquistar essa eternidade para ele. E ele tinha uma ideia, a ideia de ser o herói da própria história, a ideia de que ele deveria conquistar essa eternidade. Irmãos, essa ideia não é nova. Nós temos Eva, era a ideia de Eva. Quando Eva, lá em Gênesis capítulo 3, come do fruto, ela cai numa tentação de Satanás, que é a antiga serpente, que diz para ela assim: você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser como Deus. Foi a tentação que Eva caiu. Esse desejo de ser independente de outras pessoas e especialmente de Deus. Esse desejo perseguiu Eva, era a ideia de Eva, era a ideia também de Nimrod. Gênesis capítulo 11, irmãos, o texto fala que Nimrod foi o primeiro homem que começou a ser grande na terra. O primeiro homem que começou a ser grande na terra é Nimrod. E é interessante, a Bíblia nada é por acaso, né? O significado do nome Nimrod é rebelaremos, rebelião. Nimrod significa rebelaremos. Capítulo 10 fala assim, fulano de tal, não lembro agora o nome do pai de Nimrod, gerou Nimrod, e ele foi o primeiro que começou a ser grande na terra. No capítulo 11 nós temos a Torre de Babel, sob a liderança de Nimrod. Rebelião, nós queremos ser grandes, nós queremos tornar o nosso nome célebre, vamos construir uma torre que chegue até o céu, para que Deus não venha e nos disperse. Essa era a ideia de Nimrod, essa era a ideia de Satanás, irmãos. Isaías capítulo 14, a estrela da manhã, que estava lá rodeado de pedras preciosas, andando sobre pedras brilhantes, mas que quis se assentar no trono de Deus, se exaltou. O desejo de exaltar a si mesmo. Talvez, irmãos, esse desejo de ser herói, talvez seja o desejo mais diabólico, no sentido real do termo, porque era o desejo de Satanás, era o desejo do próprio diabo, era a ideia do fariseu. Vamos ler, irmãos, Lucas 18, versículos 9 a 14. Lucas capítulo 18,
versículo 9 a 14, uma parábola que Jesus contou, que ilustra bem essa ideia de que nós podemos e devemos ser os heróis das nossas próprias vidas, das nossas próprias histórias. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Veja que ele usa os mesmos mandamentos que Jesus ordena para o jovem rico. Nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus termina dizendo: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, esse não é um desejo inédito diante de Jesus. Como a gente viu desde o início da humanidade, a humanidade tem esse desejo de, pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, ser o herói da sua própria história. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de mim e de você, é pela fé, não de obras para que ninguém se glorie, não de obra nenhuma minha e sua, para que nós não nos exaltemos, como Satanás se exaltou, como Nimrod se exaltou, como o fariseu se exaltou. Um homem com um desejo, com uma ideia, o desejo de eternidade, é a ideia de que ele poderia e deveria conquistar essa liberdade. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu devo fazer? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar, para ter o direito de possuir a eternidade? O desejo de ser o herói da própria história. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que ser herói é amar. Ser herói é amar. É interessante, irmãos, que esse jovem, ele chega para Jesus de maneira correta e ele entende que ser o herói da própria vida, da própria história, é ser bom, porque ele chega para Jesus e fala assim, ó, e está lá em Mateus, no texto de Mateus, fala assim, ó: o que eu devo fazer de bom? O que eu devo fazer de bom? Então ele corretamente entende que ser herói, chegar à eternidade, conquistar a eternidade, é preciso ser bom. É preciso ser bom. E Jesus explica para ele ainda, Jesus esclarece para ele que ser bom é guardar os mandamentos, porque Jesus vira para ele e fala assim: você quer mesmo ser bom? Então guarda os mandamentos. Você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Jesus fala: você quer ser bom? Então cumpre os mandamentos. Só que, irmãos, em uma outra passagem, além de nós entendermos isso que nós entendemos agora, de que conquistar a eternidade, herdar a vida eterna, para a gente herdar a vida eterna, a gente precisa ser bom. Ser o herói, então, da nossa própria vida é ser bom. E ser bom é guardar os mandamentos. Em uma outra palavra, Jesus diz que guardar os mandamentos, cumprir a lei, é amar. E é esse texto que nós vamos ler agora, Mateus 22, 34 a 40. Você não precisa abrir, não, vai estar projetado aqui, para a gente ler mais rápido. O texto diz assim, ó: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só o que ele diz no final: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você quer cumprir a lei? Sabe o que significa cumprir a lei? É amar. E lembre, irmãos, que eram duas tábuas, né? Moisés sobe ao monte, ele fica 40 dias ali, conversando com Deus face a face, e o Senhor dá a Moisés e ao povo a lei, as duas tábuas da lei. Numa tábua a gente tinha os primeiros 4 mandamentos dos 10 mandamentos, que era o relacionamento do povo com Deus. Amarás o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, só a Ele darás culto, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guardar o sábado. Na outra tábua nós tínhamos os outros 6 mandamentos que falavam da relação de um com o outro, relação horizontal entre nós. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Por isso que Jesus fala: você quer cumprir a lei? Ama o Senhor teu Deus, a primeira tábua, cumpre. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o próximo como a ti mesmo. E aqui não há nenhum fomento, irmãos, não há nenhum incentivo para nós amarmos a nós mesmos. E aqui é uma ideia minha mesmo. Eu acho que isso é muito mais algo recente do mundo em que nós vivemos. Essa ideia de que nós temos que amar a nós mesmos, sabe? Esse foco em nós mesmos: eu tenho que me amar. Eu não estou falando que você não tenha que cuidar da sua própria vida, como um bom dispenseiro, um bom mordomo de Cristo. O seu corpo não é seu, é de Cristo. Nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa vida, porque não é nosso, é do Senhor. Mas a Bíblia, eu não consigo achar outras passagens que falam de amar a si mesmo. Quando a Bíblia fala de amor, irmãos, é sempre relacionamento, é sempre em direção ao outro, é sempre sacrifício. Então esse como a ti mesmo eu vejo muito mais como a lei régia, ou a regra de ouro. Sabe qual que é a regra de ouro? Está em Lucas 6, versículo 31. Preste atenção que diz Lucas 6, versículo 31, é a chamada lei régia, ou regra de ouro. Olha só: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Eu acredito que esse amar os outros como a ti mesmo é nessa ideia. Eu devo amar os outros como eu gostaria que os outros me amassem. Não é eu devo amar os outros como eu me amo. Gente, é uma opinião minha. Olha Mateus 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. De novo, o texto bíblico resumindo toda a lei em amar, em amar, em amar. Mais um texto, irmãos, Romanos 13. Olha como Paulo deixa isso bem claro para nós, irmãos. Romanos 13, versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ficou claro isso, irmãos? Guardar os mandamentos, ser bom, como o próprio Senhor Jesus esclareceu para aquele jovem, é guardar os mandamentos. E como o próprio Jesus explicou, guardar os mandamentos é amar. Quer cumprir a lei? Ame, ame. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Irmãos, ser herói é amar. Esse homem tinha um desejo de ser o herói da própria vida. O que eu devo fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? E a Bíblia nos ensina que ser herói é amar.
Mas esse texto nos mostra também, irmãos, que esse homem é um herói fracassado, é um herói que fracassou. Ele chega diante de Jesus e no versículo 21 diz assim, Marcos 10, 21, e Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, só uma coisa te falta. Jesus fala para ele: você sabe os mandamentos? Cumpre os mandamentos. E ele fala cheio de confiança, né? Eu tenho cumprido os mandamentos, tenho guardado, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo ninguém, eu não defraudo ninguém. Mas Jesus vira e fala assim: te falta uma coisa, te falta uma coisa. Mas na verdade, irmãos, não faltava só uma coisa. Jesus estava querendo mostrar para aquele jovem que ele necessitava de um herói na sua vida. Ele era um herói fracassado. O mandamento de Jesus revelou ao jovem a sua culpa. Ele saiu triste. Jesus fala para ele assim: pega os seus bens, vende. Pega os seus bens, vende e dá aos pobres. Aí então você vem e segue. Só falta isso para você. O que Jesus estava falando para ele, irmãos, é que ele não tinha entendido corretamente o que é cumprir a lei. Ele não amava o próximo. E é uma coisa interessante que Tiago nos diz, Tiago 2, versículos 10 e 11. Nós vamos ler esse texto também. Tiago 2, versículos 10 e 11. Olha o que o texto diz, está projetado aí. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Irmãos, se nós pecamos em um ponto da lei, nós transgredimos toda a lei. Olha como que isso é visível na vida desse jovem rico. Jesus fala assim: vai, vende tudo e dá aos pobres. A primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Esse homem não está amando o próximo como a si mesmo, né? Ele não está amando o próximo, ele tinha que amar o próximo, ele tinha que vender as coisas e dar para quem necessita. Mas o que Jesus estava querendo revelar a ele é que ele tinha um ídolo em seu coração. Ele não tinha só um problema com a segunda tábua, ele tinha um problema com a primeira tábua, porque ele tinha um ídolo no seu coração, e o seu ídolo era mamon, era o dinheiro. Ele saiu triste porque ele não queria abrir mão da sua riqueza. Irmãos, não tem problema algum possuir riquezas. O texto é muito duro com quem é rico. O texto fala assim, Jesus fala: muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo, que era o maior animal da época, conhecido naquela região, passar pelo buraco da agulha, que era o orifício, o buraco mais pequeno que eles conheciam também naquela cultura. O que Jesus está falando é assim: o problema não é possuir riquezas, o problema é quando a riqueza possui a gente. A Bíblia diz que não podemos ter dois senhores na nossa vida. Nós não podemos servir ao Senhor e servir às riquezas. Nós não podemos servir ao Senhor e servir às riquezas. O problema desse homem não era só que ele não amava o próximo. O problema desse homem era que ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Ele tinha um problema no coração de idolatria. Ele amava o Deus dinheiro e não amava o Senhor. Era isso que Jesus estava revelando para esse jovem. Esse jovem, ele sente profunda tristeza e ele reconhece que fracassou, né? Pela tristeza dele, ele reconhece que fracassou. Irmãos, um passo importante para nós, se nós quisermos um dia estar com o Senhor na eternidade, é reconhecer que a gente não consegue. Nós não podemos ser os heróis da nossa própria vida. Nós não podemos, pelos nossos próprios esforços e pelos nossos méritos, chegar lá. Nós não conseguimos. Nós precisamos reconhecer isso. É o primeiro passo. Ao estudar esse texto, irmãos, veio um acontecimento recente na minha vida.
Todo mundo aqui já percebeu que o Arthur, meu sobrinho, né, gosta muito de super-herói. Você já viu ele aqui com fantasia do Homem-Aranha, e ele agora tem um monte de fantasia, e ele gosta. Eu perguntei ele hoje, né, qual era o herói favorito dele. Ele ficou assim, ele ficou um tempão pensando assim, qual é o meu herói favorito? Ele gosta muito de super-herói. O Davi, da Gabi, do Caleb também, veste de super-herói, tudo. As crianças gostam muito, mas o Arthur, eu nunca vi alguém gostar tanto de super-herói como o Arthur. E ele gosta muito de ter a fantasia do herói. Então ele tinha a fantasia do Homem-Aranha e a tia Ludinha, né, dele, prometeu dar uma outra fantasia para ele, que é a fantasia do Flash. Todo mundo conhece o herói Flash, né, aquele que corre muito. E aí a Lu comprou a fantasia do Flash para o Arthur, para dar de aniversário. O aniversário dele ia ser na outra semana, né, e aí uma semana antes, a Lu presenteou ele, porque a gente não estava aguentando mais. Ele perguntando, cadê minha fantasia? Minha fantasia chegou, cadê minha fantasia? Minha fantasia chegou. Aí a gente estava na casa da minha mãe, almoçando, e a Lu deu a fantasia para ele. E ele ficou assim, como quem sonha. Ele corria para todo lado e vestiu a fantasia, e queria correr na velocidade do Flash. E, enfim... Passou um tempo, nós fomos para casa e ele ia passar a tarde na nossa casa. A Lu estava de moto e eu estava de carro, a Lu foi na frente, eu passei para abastecer e ele comigo, fantasiado de Flash, no banco de trás. Aí a gente parou no posto, né? E o frentista veio, olhou lá dentro assim e brincou com ele, falou assim: mas olha só, não é que o Flash está aqui dentro desse carro? Aí o Arthur tirou a máscara e falou assim: não, sou eu, é só uma fantasia. E aí o frentista riu até, né? E aí a gente saiu, foi no caminho, eu falei com ele, Arthur, você viu? O rapaz te confundiu com o Flash. Ele, Vitão, se eu não tirar a máscara, ele acha que eu sou o Flash? Irmãos, a gente riu muito na hora, mas isso me vem à mente, sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente não tem essa sinceridade, não. A gente continua com as nossas máscaras, né? Com as nossas fantasias de herói. E às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim: ah, você é bom, hein? E não é errado receber elogio, né? Elogiar alguém e receber elogio. Mas a gente deve ter um certo cuidado, porque muitas vezes a gente fala assim: não, eu sou mesmo, né? Você recebe elogio e fala assim: mas você é bom, hein? Fala, sou mesmo. A gente não tira as nossas máscaras, as nossas fantasias de herói, de super-heróis, quando a gente deveria tirar e reconhecer que a gente não é bom. Que a gente não é bom. Nós não somos bons, irmãos. Nós precisamos reconhecer isso, como o Arthurzinho fez. Irmãos, para concluir, acima de tudo, reconhecer que nós não somos heróis não é suficiente. Nós precisamos reconhecer a necessidade de um herói perfeito nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer a necessidade de um herói perfeito nas nossas vidas. Irmãos, eu fico imaginando essa cena, porque o texto diz que esse homem correu na presença de Jesus e ele se ajoelhou diante de Jesus. E quando a gente vai lendo o texto, parece que a mente da gente vai sendo conduzida assim, naturalmente, assim, é alguém que vai se derramar diante do Senhor, vai se converter e vai virar um discípulo de Jesus. Mas não é. Ele vai, corre, se ajoelha, mas ele diz: bom mestre. Ele diz: bom mestre. E Jesus não é apenas bom mestre. Ele reconheceu Jesus apenas como um bom mestre, mas faltou a ele reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, como Senhor do universo, que é o que ele não reconheceu. Irmãos, muitas vezes nós temos Jesus apenas como um bom mestre, aquele que tem palavras que nos incentivam, tem palavras que nos botam para cima, palavras que nos confortam quando a gente sente dor, quando a gente passa por momentos difíceis, mas a gente não quer confiar e descansar no Senhor Jesus. A gente ainda continua confiando nos nossos próprios feitos e na nossa própria justiça. Jesus, diferentemente de Nimrod, diferentemente de Satanás, diferentemente do fariseu, Jesus não se exaltou, irmãos, mas ele se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Totalmente o oposto do fariseu, não é, irmãos? Se humilhou e Deus o exaltou. Mas ele não apenas se humilhou, ele foi o herói que amou perfeitamente. 1 de João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Isso é o que a Bíblia diz ser amor. Deus se entrega. Deus se entrega. Cristo se entregou. Nisso nós podemos conhecer o amor. Irmãos, ele não é apenas o bom mestre que aponta o caminho. Foi isso que o jovem rico chegou, né? Fez. Ele chegou diante de Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu devo fazer? É como se você chegasse para Jesus e falasse assim: Jesus, bom mestre, me mostra o caminho. De novo, ele não compreendeu que Jesus não era aquele que apontava o caminho. Jesus é o caminho. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é apenas aquele que aponta o caminho, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Irmãos, para encerrar, Hebreus 4, versículos 14 a 16. Hebreus 4, versículos 14 a 16 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não conheceu o pecado. Jesus não falhou, ele não fracassou em nenhum momento, em nenhum instante da sua vida em amar tanto a seu Pai quanto a nós. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mais um texto, 1 de Pedro 2, versículos 21 a 25, o último texto que nós vamos ler, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, nós temos um super-herói, é Jesus, aquele que cumpriu a lei perfeitamente, sem cometer pecado, aquele que amou perfeitamente a mim e a você, aquele que foi bom e justo em todos os seus caminhos. Jesus, irmãos, só Ele é a nossa esperança, só Ele é o caminho para a nossa eternidade. Irmãos, nós podemos passar uma vida toda ouvindo essas palavras, essas verdades, lendo os textos e entendendo com a mente que é só dos Cristos, né? Como a nossa igreja afirma, só Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, a realidade é que na prática é sempre Jesus e mais alguma coisa. Uma missionária que chamava Ellen Roosevelt, ela foi missionária, ela era norte-americana, se eu não me engano, foi missionária
no Congo. Durante muito tempo, ela era médica com doutorado. Pensa, irmãos, uma médica com doutorado. E ela foi servir como missionária, como médica lá na República do Congo. E aconteceu que surgiu uma grande perseguição aos cristãos que estavam ali, e ela foi torturada, ela foi presa, e chegou um tempo que ela foi até mesmo estuprada, e ela foi violentada sexualmente. Ela então consegue se libertar e volta aos Estados Unidos. Acontece que depois de um tempo ela pede para voltar ao Congo. E ela tinha construído, na primeira ida dela ao Congo, ela havia construído um hospital com cerca de 100 leitos. Era o maior hospital que tinha ali na região do Congo. Ela que construiu com obra missionária. Atendia várias pessoas carentes. Ela então sofre tudo isso, depois de um tempo ela volta ao Congo. Ninguém queria deixar ela voltar. Você está louca? Você vai voltar? Olha o que eles fizeram com você, eles vão fazer pior. Ela, eu vou voltar. Ela chega lá, o hospital que ela tinha construído com muito custo durante muitos anos estava totalmente destruído. Todo o projeto missionário que ela demorou anos para levantar havia sido destruído. Ela então fica ali, constrói um hospital maior com mais de 200 leitos. E uma grande missionária que deu várias palestras, ela morreu bem velhinha. Você consegue achar vídeos dela no YouTube. Mas o interessante foi, ouvindo o pastor Ronaldo Lidório contar essa história, ele conta de uma entrevista que fizeram com a Ellen Roosevelt no final de sua vida. Entrevistaram ela e ela, no final da entrevista, disse assim: sabe qual que é o problema das pessoas? O problema das pessoas é que as pessoas querem sempre Jesus e mais alguma coisa. As pessoas confiam em Jesus, mas sempre é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e o sucesso, é Jesus e os bens materiais, é Jesus e a fama, o sucesso, é Jesus e as riquezas. É sempre Jesus e mais alguma coisa. E ela termina a entrevista dizendo: nós devemos querer e desejar e confiar só em Jesus. Só em Jesus. Irmãos, esse é o desafio para nós. Foi isso que o texto também me desafiou. É a confiar somente em Cristo. É como eu disse, nós podemos passar uma vida toda numa igreja que prega isso, só Cristo, só Cristo, só Cristo, mas assim, ainda assim na prática, nós confiamos em algumas coisas. Esse jovem ficou triste quando Jesus pediu ele para abrir mão. A pergunta que eu quero deixar para nós é: o que Jesus pedisse para nós? Se Jesus pedisse alguma coisa para nós valiosa, eu não sei, para cada um pode ser diferente. Se Deus pedisse seu filho, como ele pediu para Abraão, se Deus pedisse as suas forças, todas elas hoje, como pediu ao jovem: vende tudo, vende tudo. Já pensou você vender tudo, vender casa, carro, tudo, todos os seus bens e dar aos pobres? Irmãos, nós somos falhos, precisamos de um herói perfeito, um amor perfeito que ama perfeitamente amores fracassados como eu e você. Nós precisamos do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, nós vamos orar e depois nós vamos cantar um último cântico. E logo após o cântico, a palavra está com o nosso irmão Felipe. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por mais um dia, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por sua palavra santa, viva, poderosa, que revela a nós quem nós somos, ó Deus, como revelou a esse jovem, como revelou ao apóstolo Paulo, quando ele conheceu a cobiça, Pai, ele reconheceu que era pecador diante do Senhor. Nós precisamos também, Pai, reconhecer que somos falhos, que não podemos, ó Deus, sem o Senhor, que não podemos nada sem o Senhor. Nós dependemos, Pai, necessitamos totalmente do Senhor. Ó Deus, nos ajude, Pai, a confiar só em Ti, a depender só de Ti e a desejar só o Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo. Nós oramos e agradecemos em Cristo. Amém.